O pior é isso aqui, ó. Olha isso aqui, meu lindo e minha linda. O jogo já foi revelado. Já foi revelada tudo que está por detrás da resolução da Câmara de Deputados Federais que suspendeu a ação penal 12.100 de toda a trama golpista. Não era para salvar Bolsonaro. O que ocorre? União Brasil, tá aqui, ó. Juscelino Filho, ex-ministro de Lula. Juscelino Filho, ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República. Ele foi denunciado a partir de provas alcançadas pela Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União entregou um dossiê de provas no Supremo Tribunal Federal que passou para o PGR se manifestar, se ia fazer a denúncia ou não contra Juscelino Filho. E o PGR fez a denúncia por corrupção. Corrupção por desvio de dinheiro de emendas parlamentares. Segundo a Controladoria Geral da União, 80% de uma estrada que foi feita lá na cidade do Juscelino, deputado federal, 80% foi feita com dinheiro de emendas do deputado Juscelino. Só que essa estrada dava acesso a empreendimentos, empresas da família do Juscelino e do Juscelino, e de familiares ali também, acesso a residências de familiares. Ou seja, ele fez a via em benefício próprio, em benefício dele e da família. Entende? Aí o que a Controladoria Geral da União fez? Entregou todas essas provas para o Procurador-Geral da República. Paulo Gonet, então, fez a denúncia por desvio de dinheiro de emendas do deputado federal Juscelino. E você conta ou eu conto? O presidente do União Brasil aqui, ó, olha o que ele falou aqui. Se a denúncia contra Juscelino for recebida, vamos entrar com pedido na Câmara para suspender o processo, disse a coluna o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Isso aqui saiu no Globo. Antônio Rueda passou a seguinte informação: se o Procurador-Geral da República, que já fez a denúncia, PGR já denunciou por corrupção, do União Brasil, Juscelino Filho, se o Supremo Tribunal Federal receber a denúncia, o partido do União Brasil vai entrar com um pedido aqui de suspensão do processo penal criminal contra o deputado federal Juscelino Filho por corrupção. Da mesma forma que fizeram em relação a Alexandre Ramagem. A diferença é que Alexandre Ramagem foi por tentativa de golpe, uma série de situações. Foi aquilo que eu disse para vocês. Isso aqui que ocorreu, que está ocorrendo na Câmara de Deputados Federais, não é para salvar Bolsonaro. É para tentar salvar os ladrões. Houve a união entre os golpistas e os ladrões. Para quê, Andréa? Para tentar pressionar o Supremo Tribunal Federal. Não para salvar Bolsonaro, mas para, daqui a pouco, suspender ações penais contra os ladrões que roubaram dinheiro de emenda secreta. Atos de corrupção. Aí uniram os desesperados golpistas e os oportunistas ladrões para tentar afrontar o Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, querem caçar Glauber Braga. Pelo jeito, quem rouba, quem é golpista, tem perdão por parte da Câmara. Mas quem se levanta contra o orçamento secreto, daqui a pouco será caçado. Glauber Braga. Um esquema horroroso. Só que tem um porém. Não vai ter fim essa situação. Ressaltando que já foi derrubada, por unanimidade, a suspensão da ação penal contra os golpistas
e contra Ramagem em relação a 3 crimes. Já foi derrubado por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os 5 ministros derrubaram a suspensão da ação penal. Subsistiu tão somente a suspensão em relação aos crimes de dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado em relação a Alexandre Ramagem. Em relação aos outros réus, os total de 33, não haverá suspensão de processo nenhum. Tão somente em relação a quem tem imunidade parlamentar, que é Alexandre Ramagem, sobre esses 2 crimes. Sobre tentativa de golpe, sobre abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, não haverá suspensão da ação penal, porque foram crimes praticados antes da diplomação enquanto deputado federal. Então se lascou no crédito, no débito de qualquer jeito. Mas agora vão ter que fazer uma série de suspensões de ações penais? Por que, André? Porque não se resume em Juscelino. Mais de 70 deputados federais estão sendo investigados pela Polícia Federal por corrupção com dinheiro do orçamento secreto, desvio de dinheiro público do orçamento secreto de emendas parlamentares, dentre os quais o próprio presidente da casa, Hugo Mota, está sendo investigado. O próprio ex-presidente da casa, Arthur Lira, também está sendo investigado. Então, se o PGR fizer denúncia, vão entrar com suspensão da ação penal contra todos? Por exemplo, já tem esses aqui também, ó. Além do Juscelino, que está aqui, tem esses outros 3 deputados federais do PL de Bolsonaro, de Deus, Pátria, Família e Patifaria, que foi feita a denúncia por parte do PGR, por crime de corrupção, desvio de dinheiro das emendas parlamentares. Então quer dizer que agora vai pedir a suspensão de todo mundo. Pegou o código? A gente já tinha cantado essa pedra há muito tempo. Assim que ocorreu essa situação de tão absurda, de tão esdrúxula, que foi a suspensão da ação penal 12.100 dos golpistas, com pseudo benefício à la Ramagem, que eu falei que não podia ser daquele jeito, que tinha cupicho por detrás de tudo isso. E é exatamente essa situação das emendas. Vão suspender a ação penal de todo mundo? Gente, que vergonha. Isso depõe contra o próprio parlamento, onde se juntaram os golpistas e os ladrões para atacar o Supremo Tribunal Federal. E colocam ainda a culpa no Supremo Tribunal Federal. Não que o Supremo seja perfeito, a gente sempre fala sobre isso. Mas isso aqui é um tapa na cara da sociedade brasileira. Isso aqui é um escárnio. E o Supremo Tribunal Federal vai ter que encarar essa situação. Não vai ter para onde correr. Por quê, André? Porque senão vira a farra do boi gordo com dinheiro público na casa da mãe Joana, onde pode roubar, pode desviar dinheiro, pode fazer, pode aprontar, que não vai ter nem ação penal. A ação penal vai ser suspensa pela Câmara de Deputados Federais. Significa dizer o quê? Que esse rombo das emendas secretas é muito maior do que a gente imagina. E tem muito mais deputado envolvido do que a gente pensa e do que a gente sabe. E que estão ali tentando criar alguma situação para salvar as próprias barbas e bigodes e esconder o rabicho, que na verdade é um rabão, porque roubou dinheiro de emendas na farra do boi gordo, notadamente durante o governo Bolsonaro, em 2019, quando Bolsonaro começou a comprar deputados para não ser caçador. Diante dos mais de 150 pedidos de impeachment, se lambuzaram no crédito, no débito e principalmente no PIX. Se lambuzaram com as emendas secretas. E tudo está vindo à tona. Por isso que estão fazendo tudo isso. E isso é muito grave porque, para essa galera, não importa se nós estamos numa democracia. Desde que eles têm acesso, não importa se é ditadura, se é autocracia, se é monarquia, se é democracia, se é golpe, não importa. O que importa é que a gente está se esbaldando.
E isso é perigosíssimo, porque tá a junção hoje de golpistas e ladrões. E pelo que tudo indica, os ladrões são a maioria dentro da Câmara de Deputados Federais. Isso aqui vai dar muito pano para manga. Por exemplo, uma que já pediu a suspensão também, olha aqui. Carla Zambelli. Carla Zambelli já protocolou o pedido para Hugo Mota de suspensão da ação penal contra ela. Carla Zambelli já foi denunciada pela aquela situação de correr com a arma, com a pistola em punho, em via pública, atrás de um jornalista. Ela já está respondendo essa ação. Já houve a denúncia, já houve o recebimento da denúncia e está na fase da instrução processual. Foi quando o Nunes Marques pediu vista. E ele pode ficar para analisar o processo durante 90 dias e devolver a vista para continuar o processo contra ela, onde o Procurador-Geral da República pede a cassação do mandato dela e pede prisão de quase 6 anos. E já tem maioria. Só não concluiu esse julgamento ainda porque Nunes Marques pediu vista. Está analisando. O outro processo dela, já houve a denúncia, já houve o recebimento da denúncia e já está tendo o julgamento de Carla Zambelli por falsidade ideológica e invasão do sistema de informação do Conselho Nacional de Justiça junto com Walter Delgatti. Quando entrou lá, exarou um monte de mandado de prisão, de Alexandre de Moraes contra ele mesmo, você lembra? Exarou um monte de alvará de soltura de bandidos perigosos, PGR denunciou, pediu 10 anos de cadeia para ela, o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos de 2 milhões e a cassação do mandato dela. De 5 votos da primeira turma, já tem 4 para a condenação de Carla Zambelli. Aí o que Carla Zambelli fez? Já oficiou um pedido para Hugo Mota de suspensão da ação penal contra ela. Será que Hugo Mota vai atender Carla Zambelli? Hã? Só que tem um porém. Carla Zambelli também pediu, por seus advogados, a suspensão da ação penal, tendo como mote o que ocorreu com Ramage. Só que no caso dela não teve aprovação de resolução nenhuma, porque não teve nenhum andamento dessa situação. Mas aí ela já pediu. Aí Alexandre de Moraes já informou Carla Zambelli. Já disse, não. Você não tem direito de suspensão da ação penal. Por que não, Andréia, já que ela é deputada federal? Primeiro, porque não foi aprovado na Câmara de Deputados Federais. E detalhe, tem um lapso temporal para essa aprovação. A Constituição fala que, recebida a denúncia, aberta uma ação penal contra o deputado ou contra o senador, que a Câmara ou o Senado, a casa a qual ele é vinculado, tem o direito de suspender a ação penal contra o parlamentar. Mas assim que for aberta uma ação penal, tem que ser feito isso. Se já começar a ação penal e a instrução penal, acaba esse prazo e não pode ser feito mais. É o caso de Carla Zambelli. Carla Zambelli já está quase condenada. Mesmo se Hugo Mota fala assim, não, então vamos fazer a resolução aqui, vamos aprovar a toque de caixa, como aprovamos o do Ramage, mesmo que seja aprovada, é outra inconstitucionalidade. E Alexandre de Moraes avisou Carla Zambelli, olha o que Alexandre de Moraes falou aqui, nenhum dos requisitos constitucionais para aplicação do artigo 53 da Constituição está presente no caso de Zambelli, pois os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República, a deputada, foram praticados antes da diplomação para o atual mandato. Ainda de acordo com Moraes, a instrução processual penal já foi encerrada, iniciando-se o julgamento para a decisão final do STF, o que extingue qualquer possibilidade de atuação da Casa Legislativa. Então, são três situações, na verdade. Primeiro, é importante esclarecer.
que a Câmara de Deputados Federais, artigo 53, pode suspender uma ação penal contra um deputado e contra um senador. O deputado foi lá e praticou um crime, ou o senador foi lá e praticou um crime. Seja qual crime que for, a Constituição não fala qual crime que é. Se for aprovado a resolução na Comissão de Constituição e Justiça por maioria dos votos e depois for confirmada por maioria absoluta dos votos pelo plenário da respectiva casa, há a suspensão da ação penal contra esse deputado e contra esse senador, seja o crime que for. Isso chama-se imunidade parlamentar. Só que isso só pode ocorrer para crimes praticados durante o mandato do deputado ou do senador. Se o crime praticado for antes, não tem essa possibilidade, que é o caso de Carla Zambelli. Ela praticou os crimes antes de ser deputada federal. Assim como Alexandre Ramagem, ele praticou os crimes de tentativa de golpe, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa antes de ser deputado federal. Então não tinha imunidade parlamentar e então não pode haver a suspensão da ação penal. Ponto. E detalhe, a casa só pode suspender quando estiver no início da ação penal. Se já tiver tido a fase de instrução penal e a fase final de julgamento, não pode mais suspender. E é o caso de Carla Zambelli. Artigo 53, notadamente, parágrafo 3º. Por isso que, em relação a Ramagem, só foi suspensa os crimes de dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado, que foram crimes praticados pelo Alexandre Ramagem, deputado federal, depois da diplomação. Os outros 3 crimes, tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, foram praticados antes de ser deputado federal. Então, não abarca a imunidade parlamentar para suspensão de processo criminal contra parlamentar. É importante que você saiba de tudo isso. E a imunidade parlamentar, ela não se estende a corréus, ela não se estende a terceiros, que foi o que a Câmara de Deputados Federais fez, quando colocou a sustação de toda a ação penal 12.100, que visava a suspensão da ação penal contra todos esses aqui, ó. Não só em relação a Alexandre Ramagem, mas contra todos esses aqui. Imunidade parlamentar, artigo 53, não se estende para corréus, não se estende para terceiros. Por isso que não vale de nada para nenhum desses. E aqui entra a grande mensagem de toda essa situação. A ideia foi atacar o Supremo por causa das emendas secretas e por causa dos deputados que estão sendo investigados por corrupção no dinheiro de desvio de emendas parlamentares. Tanto que Juscelino Filho, deputado federal que foi agora denunciado pelo Procurador-Geral da República por corrupção no desvio do orçamento secreto de dinheiro público, milhões de reais, União Brasil acabou de dizer que se for recebida a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, vai entrar com o pedido de sustação, de suspensão da ação penal contra Juscelino Filho. Aqui está a verdade sendo revelada. Tudo isso que fizeram não foi para salvar Bolsonaro e os golpistas, foi para salvar os ladrões da cadeia. Deputados que roubaram dinheiro público. Só que houve a junção dos golpistas e dos ladrões de um modo desesperado para ver quem salva quem. E a culpa, daqui a pouco, vão dizer que é do Supremo Tribunal Federal. Que quem está errado é o Supremo Tribunal Federal. E é importante destacar uma coisa que ocorreu nesse julgamento de Alexandre Ramagem. Foi julgado pela primeira turma, né, e por unanimidade, a primeira turma decidiu
a derrubar essa resolução aprovada pela Câmara de Deputados Federais, dando os efeitos constitucionais pertinentes, dizendo que a suspensão só pode ocorrer em relação aos 2 crimes que eu te expliquei, porque só pode suspender os crimes, as ações penais referentes aos crimes cometidos depois da diplomação. Foi um julgamento virtual. E geralmente o julgamento virtual, os ministros seguem um relator. Como é virtual, eles seguem um relator. Siga o relator e ponto. Que o relator é Alexandre de Moraes. Eles não dão votos em separados, porque simplesmente segue o relator. Se você segue o relator, você ministro, você juiz, você desembargador, se você segue o relator, você não precisa fazer um parecer, tal e coisa, com detalhes não. Só fala, siga o relator, lipsitris e pronto. Pois nesse caso, todos os ministros fizeram seus votos em separado. Seguindo o relator, fizeram questão de se posicionar, mesmo seguindo o relator, para deixar bem claro que essa situação é tão absurda, tão inconstitucional, que eles fizeram questão de marcar presença e marcar o seu posicionamento. E aqui eu destaco um tico-tico do Flávio Dino e o que ele falou aqui. Olha aqui. Flávio Dino, por exemplo, escreveu que somente em tiranias o legislativo poderia ter o poder de suspender totalmente uma ação penal. Prerrogativa que ele coloca sob a responsabilidade do judiciário. Também disse que não é papel do STF só homologar a decisão da Câmara nos casos envolvendo parlamentares. Ainda, segundo Dino, em nenhum país do mundo o legislativo teria a função de adentrar na aplicação do direito penal. Cada voto desses aqui, nessa ação penal, que, reitero, não precisaria eles terem feito por escrito os seus pareceres, os seus votos, mas fizeram, é uma aula de direito constitucional. Carmen Lúcia deu pancada. Luiz Fux deu pancada. Cristiano Zanin deu pancada. Já passando a mensagem, já passando o recado para a Câmara de Deputados Federais, que não vai aceitar esses abusos. Que, na verdade, tem como condão a proteção de ladrões que desviaram dinheiro de emenda parlamentar. Não era para salvar Bolsonaro, não. Não era para dar anistia para Bolsonaro, não. Para eles, Bolsonaro que se lasque. Mas eles estão tentando proteger ladrões que surrupiaram, que se apropriaram de dinheiro de emendas parlamentares e desviaram para interesses estranhos ao interesse público ou, quiçá, até para o próprio bolso. E ainda querem dar discurso de moralismo, de paladinos da justiça e da democracia, e que, por exemplo, Glauber Braga tem que ser cassado. Isso é uma vergonha. Nós nunca tivemos um parlamento tão terrível como esse. Isso é uma vergonha. E isso tem que ser dito, isso tem que ser esclarecido. A ideia não era suspender a ação penal contra todos esses aqui que estão respondendo por tentativa de golpe junto com Bolsonaro e Alexandre Ramagem, não. A ideia era passar uma mensagem para o Supremo Tribunal Federal, tentando intimidar o Supremo Tribunal Federal em relação às próximas denúncias que virão, em que a Polícia Federal está investigando mais de 70 deputados federais, dentre os quais Hugo Mota é um deles, Arthur Lira é um deles, por desvio, por corrupção de dinheiro das emendas parlamentares. Daqui a pouco eles vão ter que suspender a ação penal de quase todo mundo. De quase todo mundo não, eu não posso ser leviana.
de uma parte boa da Câmara de Deputados Federais. Só investigado, porque está tudo sob sigilo. A última vez que eu tive notícia, eram 70 deputados federais investigados. 4 já foram denunciados, 3 do PL e um do União Brasil. E o Rueda, presidente do União Brasil, já mandou avisar que se a denúncia contra Juscelino Filho for recebida, que ele vai entrar com pedido de suspensão da ação penal. Pegou o código? E nesse ambiente, sinceramente, eu não sei quem é pior. Se são os ladrões ou se são os golpistas. O que você acha? Uma vergonha. Inclusive, Lindenberg Farias falou sobre isso quando das tratativas do julgamento, assim como o pastor Henrique Vieira, deputado federal. Vamos ver o Henrique Vieira falando aqui? Urgente, pessoal. O STF acabou de formar a maioria para suspender aquela decisão absurda da Câmara, aquela votação que tentava livrar basicamente Ramagem, Bolsonaro e vários denunciados pela tentativa de golpe em 2022, 2023. Nós alertamos aqui uma votação absurda, com uma tese jurídica tosca, bizarra, um golpe legislativo para proteger aqueles que tentaram um golpe contra a democracia. O que o STF acabou de decidir? Que os crimes contra a Ramagem, que foram cometidos antes da diplomação, não pode haver suspensão da ação penal sobre esses crimes. E que, obviamente, essa suspensão não pode abranger outros, como, por exemplo, o Bolsonaro. Então, a extrema-direita se agitou, chiou, utilizou o parlamento, aprovou e já caiu. Isso não tem a ver com interferência do STF no poder legislativo, não. É a tese que eles vão levantar. Isso tem a ver com respeito à Constituição. Eles querem subverter a lei para proteger Bolsonaro e essa máfia autoritária e filhote da ditadura. Nós não vamos permitir. Decisão correta do STF, guardando os princípios constitucionais, sem recuo, sem anistia, bora para cima até toda responsabilização daqueles que tentaram um golpe contra a democracia. Fraterno abraço, notícia boa. E já teve unanimidade, foi por unanimidade. Os 5 ministros da primeira turma votaram pela suspensão da decisão de suspensão da ação penal. Mas não é só para salvar golpista. Eu reitero essa situação. É principalmente para tentar salvar os ladrões. E isso tem que ser dito, sabe por quê? Isso é uma questão tão fina que eu não vou mentir para vocês. Os deputados precisavam falar sobre isso. Quem não roubou precisava falar sobre isso. Mas a situação é tão fina que por isso que eu falo que esse escândalo a gente não sabe nem um tico-tico, deve ser tão grande, deve ser tanto deputado envolvido, que se de repente falar, não tem mais nada aprovado na Câmara de Deputados Federais. Pegou o código? Então eu até entendo, mas isso também me causa muita indignação. Porque não é só para salvar o golpista. Tanto que essa situação do Juscelino que foi declarada agora revela toda a verdade. E aqui, querido, aqui não tem meia-verdade, aqui não tem engano, aqui não tem não. Aqui a gente fala. E que bom que a gente tem essa liberdade de falar, porque eu sei que tem muita gente que não tem essa liberdade para falar. Mas aqui a gente fala. Não foi para salvar os golpistas, é para salvar os ladrões. E entre os golpistas e os ladrões são a maioria, que se juntaram com os golpistas para tentar abalar o Supremo Tribunal Federal, para ver se eles fogem da responsabilidade que têm. Pessoal, como esperado, o Supremo acaba de decidir que aquela votação que houve na Câmara, que era para trancar a ação penal do Bolsonaro, mas que teve uma loucura, uma teratologia jurídica, e decidiram trancar a ação penal do Bolsonaro e dos 34 denunciados, que aquilo não vale, né?
Sabe por que não vale, pessoal? Porque a Constituição é literal. Aquilo não podia acontecer. Tem uma súmula do STF que diz que aquilo não se aplica aos correios. E tem mais, pessoal. Dos 5 crimes do Bolsonaro, o Supremo decidiu, porque está escrito na Constituição que é assim, só vale após a diplomação. E só 2 crimes, o de depredação, foi posterior à diplomação. Os anteriores, os mais pesados, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, tudo isso ele fez quando era chefe da ABIN. Agora, tem gente perguntando, isso vai dar crise com a Câmara? Não pode dar crise. Pelo amor de Deus. Só porque não pode dar crise? Porque é isso que está escrito na Constituição. E as pessoas têm que entender uma coisa. O Supremo Tribunal Federal está na Constituição, é cláusula pétrea. Todo mundo, ao final, recorre ao Supremo sobre constitucionalidade. É ele que dá a palavra final. Se tivesse algum ministro supremo querendo achar um outro caminho, ele não poderia. Porque a Constituição é literal. Eu só lamento que a Câmara tenha errado a esse ponto. Se tem a tese que o Supremo exorbita, que se responda nessa hora, não completamente sem razão. Então, vitória da democracia, viu, pessoal? O julgamento do Bolsonaro está se aproximando. Eu vou falar uma coisa para vocês. E essa situação dos ladrões só começou. Só começou. E o grande perigo é essa união dos golpistas com os ladrões. Golpistas, quanto pior, melhor. Não interessa. Ladrões, não interessa se é democracia, se tem golpe, não interessa. Se tiver entrando, pode ser golpe, não tem problema não. Pode ser ditadura, não tem problema não. Muito perigoso tudo isso está acontecendo. Muito perigoso. Por quê, André? Porque são perigosos. Olha aqui. José Dirceu também estava na lista. Ele era o Juca. Também estava na lista para ser assassinado pelo grupo aqui que está preso. Tenente Coronel Bezerra, Tenente Coronel Pereira, Tenente Coronel Rafael Martins, Policial Federal Vladimir, General Mário Fernandes e General Braga Neto. Todos esses estão presos pelo planejamento Punhal Verde e Amarelo. Segundo a Folha, o Juca era José Dirceu, que também estava na lista para ser assassinado. Vamos ver aqui? Saiu na Folha? Tá aqui, ó. Dirceu era alvo de plano de assassinato sob codinome na trama golpista. Petista era Juca no plano Punhal Verde e Amarelo. Defesa de general diz que só comentará após acesso integral das provas. Então, o Punhal Verde e Amarelo, organizado, planejado pelo general Mário Fernandes e pelo general, especialmente Braga Neto, todos presos, estão presos, também visava matar aqui José Dirceu. Por isso tem que ser responsabilizados, porque são perigosos, não é? Visava matar ele, até então, Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin. E foi encontrado todo esse planejamento. E eu sempre falo para vocês, se a tentativa de golpe tivesse sido exitosa, eles começariam matando altas autoridades. Significa dizer que eles matariam qualquer um. Que eles colocariam na prisão qualquer pessoa. Que eles torturariam, que eles fariam o que fosse necessário para a manutenção no poder da mão deles. Inclusive, junto com o Punhal Verde e Amarelo, tinha uma outra minuta, que era uma minuta do estabelecimento de um governo provisório, onde o chefe desse governo provisório, até o retorno de Bolsonaro dos Estados Unidos, porque Bolsonaro estaria nos Estados Unidos, seria exatamente General Braga Neto. Quem era General Braga Neto, André? General Braga Neto foi o vice na chapa de Bolsonaro à presidência da República em 2022. Braga Neto foi o ministro da Casa Civil de Bolsonaro. General Braga Neto foi o comandante do exército de Bolsonaro.
E agora, de repente, Bolsonaro diz que não tem nada a ver com isso e que não sabia de nada. Ué, mas Bolsonaro não tinha caneta? Tudo passava por ele? Quem mandava não era Bolsonaro? E agora Bolsonaro tenta tirar o dele da reta. E eu não vou mentir para vocês, não. Os generais vão ter que abrir o bico e dizer quem era o líder, quem era o mandante, quem era o chefão da organização criminosa. Senão, eles vão se lascar. Já estão lascados de qualquer jeito. Mas para minorar a situação deles, eles têm que indicar, apontar quem era o chefão de fato e de verdade. Que para mim tem endereço certo e determinado, que é o inelegível, daqui a pouco presidiário, Bolsonaro. E é uma questão de quê? De justiça. A questão é uma questão de justiça. Por isso coloque aí, sem anistia. Não vai ter anistia, não vai ter sustação de ação penal contra ninguém. E todos serão responsabilizados na medida da sua culpabilidade. Sem vingança, sem perseguição, mas justiça. Aprontaram, fizeram. Vão ter o direito ao devido processo legal, ampla defesa, direito ao contraditório, todas as prerrogativas que qualquer um de nós teríamos, também eles terão. Mas serão responsabilizados. Até porque, se não for, voltarão mais violentos e mais perigosos para uma nova tentativa de golpe. Então, precisa do caráter pedagógico da pena. Por quê? Bandido bom é bandido morto? Não. Isso é conversa para boi dormir. Bandido bom é bandido ressocializado. Para isso, ele precisa do caráter pedagógico da pena. Senão, fica pior. E os golpistas estão soltos. E agora, juntos, golpistas e ladrões. Precisamos ficar alertas. Essa situação é muito grave. Outra situação aqui da picaretagem. Romeu Zema mentiu. Mentiu. Uma característica sine qua non dos bolsonaristas. Mente que não sente. Adoram a fofoca, uma mentira, uma fake news, uma teoria de conspiração, então eles amam. E o governador de Minas Gerais mentiu. E vai ser acionado, está sendo acionado pela justiça em relação a essa mentira. Desesperados, não é? Desesperados. Vamos mostrar aqui? O deputado federal Rogério Correia falou sobre essa mentira do bolsonarista Romeu Zema, que mente que não sente, pelo que tudo indica. O Partido dos Trabalhadores processou o governador Zema. E ele vai pagar por calúnia, difamação, mentira, fake news e principalmente por má-fé. Um homem que tem uma função pública não pode ter a má-fé expressa pelo governador Zema. Ele estava se referindo ao Partido dos Trabalhadores e ao governo do presidente Lula pelo assalto que existiu agora ao INSS. Assalto que o presidente Lula e o seu governo descobriu, já desmantelou, vai punir e vai devolver o recurso. Mas o governador Zema, por má-fé, por exploração eleitoreira do caso, quis esconder do seu público que isso aconteceu exatamente no governo de Jair Bolsonaro, a quem o Zema acha que vai atrair os eleitores para ser candidato. Com esse objetivo meramente eleitoreiro, ele age de má-fé. E quem age de má-fé dessa forma merece ser punido. A política não pode ser essa baixaria, onde, segundo o seu interesse privado, você expõe as pessoas e diga inverdades, mentiras. Por isso o PT processou o governador Zema. Quem começou com a fraude do INSS foi no governo Bolsonaro. Repito, o presidente Lula descobriu, colocou a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União para investigar, vai punir a todos, já paralisou o processo de confisco e roubo do dinheiro dos aposentados e vai fazer devolução. Zema, não use dessa má-fé para tentar explorar esse seu direito privado eleitoreiro. Isso é muito ruim. Isso mostra que o seu caráter é fraco. Eles mentem mais, gente. Mente mais. Agora está circulando outro vídeo aí nas redes sociais, porque essa questão do INSS a gente sabe que ocorreu durante o governo Bolsonaro, notadamente. Começou lá no Temer e depois se agravou notadamente em 2019. E Bolsonaro fez algumas situações legislativas que facilitou esse roubo do INSS dos aposentados e pensionistas.
Eu já disse para vocês e vou repetir. Essa fraude do INSS, do jeito que foi feita, tem político envolvido. Tem político envolvido e é político da esfera federal grande. Aí, André, você está falando que o Bolsonaro está envolvido? Não, eu estou falando que é político grande. E que se for Bolsonaro, não me espanta. E a pena já foi puxada. A Polícia Federal fez mais de 200 buscas e apreensões. Apreendeu computadores, documentos, celulares. Polícia Federal vai alcançar quem está por detrás dessa fraude no INSS. E vou repetir, tem político envolvido. E eu quero saber quem é. E eu tenho certeza que você também quer saber. E nós saberemos, acredito que em breve. Você conta, eu conto. Uma das linhas de investigação é o mesmo grupo que está sendo investigado pela fraude da vacina da Covaxin. Você lembra? Esse processo é um dos processos que Bolsonaro responde que desceu para a primeira instância. A fraude do superfaturamento da vacina da Covaxin durante o governo Bolsonaro da vacina contra a Covid-19. Um dos lastros de investigação é o mesmo grupo que está sendo investigado pelo superfaturamento da dose da vacina da Covaxin durante o governo Bolsonaro é o mesmo grupo que está envolvido em toda essa situação do INSS. Meu querido, minha querida, toca no like e bota. É sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha, vota no IBEST aqui, ó. Vai com tudo no IBEST. E dia 21, quarta-feira da semana que vem, às 12h30, a Super Live. Nós vamos estar presencial, não é presencial, juntos aqui, eu, o professor José, o Ricardo Melo e o Clayson. Vamos estar juntos numa live, numa super live, falando sobre muita coisa, tá bom? Vai ser bacana demais. Quarta-feira da semana que vem. O link já tá aí no canal, tá bom? Tamo junto sempre. E o gadinho continua chorando. Enquanto você curte, comenta e compartilha e avança e vai pra cima, o gadinho chora. Chora, 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 chora. Engole o choro, porque aqui é sem anistia. Queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha e vota. Quem não gosta, Andréia, vai se lascar. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.